Bom dia, amigos e amigas da Associação Comercial de São Paulo, da FACESP e da São Paulo Chamber of Commerce. Mais uma live, né, Glória? Então, eu não quero repetir o que eu tenho falado sempre, mas eu sei que hoje é uma live importante sobre logística eficaz para a exportação de pequenos negócios e amostras. Interessante. Uma vez, eu sou presidente da Câmara de Comércio Brasil-Líbano, e quem hoje está desenvolvendo os trabalhos lá é o Guilherme Mata. Então, uma vez eu fui participar de uma feira no Líbano, a primeira experiência. A feira ia começar no dia, vou chutar, no dia 5, era 5 de maio, mais ou menos. Em abril, nós já tínhamos providenciado as empresas que iriam fazer lá, a mostrar os seus produtos na feira, embarcaram os produtos. Bom, não preciso dizer, é o Líbano, mas preciso dizer que os produtos chegaram lá depois do dia 5 e para fazer esses produtos serem desembaraçados na alfândega, então os produtos só ficaram disponíveis uma semana depois da feira. Portanto, essa é uma experiência que eu tive e que eu valorizo muito, não só a logística, evidente, a logística internacional dos produtos, mas estou falando do pequeno, aquele que quer levar a sua amostra para poder mostrar para os eventuais compradores. Portanto, eu queria cumprimentar todos que decidiram fazer esta live nesse tema. Ele é fundamental, porque é o ponto de partida para o início de qualquer negócio que as empresas queiram ter no comércio internacional. Eu queria aí cumprimentar todos os participantes. Eu sei que estou vendo o Maurício, acho que a Rita vai também participar. Deixa eu ver quem mais. Bom, eu acho que a Rita também. Bom, todos que vão, os palestrantes, participantes, vocês que estão nos acompanhando, agradeço muito a participação de todos. E eu vou encerrar dizendo uma coisa. Eu sempre falo da importância do comércio exterior. E eu acho o seguinte, eu acabei de fazer uma entrevista agora, se vocês quiserem assistir, é no estilo Rami, na Gazeta, se não me engano é 11 horas da noite. Depois eu vou passar para a Glória, e a Glória passa para vocês a chamada. Se aqueles que tiverem interesse em assistir, vão me ver aí nessa entrevista, eu falando sobre a reabertura do comércio. Mas eu tenho dito sempre da importância do comércio exterior. Eu não quero repetir, mas eu quero falar 3 coisas. Primeiro, qual é um plano macro para o país nesse momento? 1, crédito abundante para as empresas. 2, MP 186. Quem não sabe que a MP, a Medida Provisória 186, é aquela que reestrutura o Estado brasileiro, cortando algumas cidades que não têm a mínimo cabimento, não tem orçamento nem para manter as suas câmaras de vereadores. Seria uma redução importante do Estado. Se essa medida provisória 186 não for aprovada pelo Congresso, que paralisou por causa desta pandemia, nós não temos muita saída no país. E terceiro, um audacioso plano de comércio exterior para aumentar a nossa participação no mercado internacional. Este é o momento para o governo entrar com um plano audacioso de comércio exterior. E eu relembro a China, que todo mundo hoje paparica, há 30 anos atrás, exportava menos que a gente, por 30, um pouco mais. Fizeram um audacioso plano de comércio exterior e hoje lidera o mundo no comércio. Portanto, não é uma hipótese, é uma constatação.
são os 3 grandes programas que, se o governo tivesse uma condição de implantar, o Brasil não só sairia desse momento de crise, mas com certeza, né, acertaria a sua mudança de patamar, como outros países fizeram. Apenas para encerrar, como eu falo isso sempre, eu peguei aqui, quem não tem e quiser, a Glória envia, um pouco da minha história quando eu fui senador da República. E aí, eu assumi a palavra e pedi o seguinte, eu assumi a tribuna e pedi o seguinte, que o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, o MEDIC da época, deveria ser dividido, criando-se, na verdade, 2 ministérios, um de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, para tratar dos assuntos internos, e outro de Comércio Exterior. Eu estava defendendo o seguinte, o Brasil precisa criar um Ministério de Comércio Exterior. Eu não sei se vocês conseguem enxergar, está aqui a prova. Então, eu não falo isso de hoje, eu falo isso de muitos anos. Se o Brasil quiser ter uma mudança de patamar e resolver uma série de problemas, crie um programa audacioso de comércio exterior, criando, primeiramente, um ministério que vai ter autonomia de decisão sobre o comércio exterior, para não confrontar e não haver um combate com as medidas internas. Portanto, quero deixar aqui o meu abraço e o meu cumprimento a todos e agradecer, então, a participação nessa live. Oi, doutor Alfredo, muito obrigada pelas palavras. De fato, o senhor sempre foi um incansável defensor do comércio exterior. Eu gostaria de, então, agradecer e dar prosseguimento à live. Hoje a gente tem a presença, os nossos palestrantes serão a Franciele Grandes do Nascimento, ela é graduada em Administração com Habilitação em Comércio Exterior pela URI de Erechim e em Ciências Contábeis pela Faculdade IDEAU. Nos Correios há 14 anos, já desempenhou diversas atividades na empresa, especialmente na área comercial, como consultora de comércio exterior no Rio Grande do Sul. Atualmente é analista do Departamento de Negócios Internacionais dos Correios em Brasília. E também, como sempre, o nosso querido assessor internacional da São Paulo Chamber of Commerce, o Maurício Manfri. Vamos lá, Maurício, a palavra é sua agora. Muito obrigado. Bom dia, gente. Mais uma vez com vocês, nesse esforço contínuo de desenvolvimento do comércio exterior, exatamente dentro desse caminho já defendido e continua sendo defendido pelo presidente Alfredo Kotait. Então, esse esforço ele é fundamental. Para que o Brasil cresça, se desenvolva e permaneça nesse caminho de crescimento, sem os sobe e desces e a sujeição a essas situações de crises que muitas vezes assolam o mundo, nós precisamos realmente estar muito bem fundamentados, muito bem arraigados numa condição e numa atuação comercial internacional forte, contínua e profissional. E isso é uma das propostas que a São Paulo Chamber of Commerce tem assumido para trazer a você, microempresário, pequeno empresário, médio empresário, e mesmo as grandes empresas, porque as soluções que nós apresentamos, elas trabalham os fundamentos deste processo. E hoje teremos aqui a presença dos Correios, mostrando exatamente mais uma ferramenta fundamental para que a micro e pequena empresa e também médias empresas se estabeleçam nesse processo logístico de movimentação de pequenos volumes, porque os pequenos volumes fazem grandes operações comerciais. Nesse processo, e antes que a Fran Nascimento tenha essa oportunidade de mostrar a vocês o que os Correios têm a oferecer, eu gostaria de compartilhar com todos uma introdução, uma apresentação geral, panorâmica a respeito da logística da exportação. Com isso, eu peço a licença para apresentar e compartilhar a minha tela, que
trabalhará exatamente este conteúdo, de uma forma muito objetiva, de uma forma muito pragmática, como vocês muito bem sabem que eu costumo abordar as nossas apresentações. E hoje queremos mostrar para vocês, confirmando, Glória, a tela já é visível para todos? Ok? Já é visível. Sim, Já é visível. Maravilha, porque muitas vezes nós temos que confirmar, porque para mim parece que está e de repente não está. Mas ótimo. Então, a nossa temática é a gestão da operação logística no comércio exterior, e eu quero apresentar os fundamentos desses fatos. Dentro desse contexto, nós temos exatamente esta proposta. Note, a gestão logística eficaz agrega valor ao produto, sendo o serviço prestado pelo vendedor, e a decisão a ser tomada deverá resultar na melhor relação custo-benefício para o comprador. Lembre-se, nós estamos num ambiente de extrema competitividade. Todo esse trabalho de entendimento a respeito da gestão logística, ela é fundamental para que nós entendamos o que temos por fazer e quanto isso custa e quanto isso impacta no meu preço final, o preço de venda do meu produto. Quando nós dizemos que a gestão logística eficaz agrega valor ao seu produto, ela vai mostrar que você não somente tem um produto de qualidade, como também tem serviços de excelência no atendimento das condições daquele negócio, que é uma venda. Nós já dissemos em vezes anteriores, a exportação é uma venda e deve ser tratada como tal. Nós já abordamos alguns elementos nesse sentido e estão à disposição na gravação das nossas lives no nosso canal do YouTube. E, por fim, a decisão a ser tomada, ela tem que pensar no melhor, nessa relação custo-benefício em relação ao comprador, porque ele vai avaliar. Isso não quer dizer que o resultado não beneficie também você, vendedor, porque é óbvio que nós estamos no negócio para termos bons resultados. Mas nós temos que avaliar também essa questão do ponto de vista do comprador, por quê? Porque é isso que nos dá competitividade. Nós falamos aqui recentemente, foi mencionado um grande país chamado China. A China, 30 anos atrás, realmente ela não tinha essa atuação comercial que tem hoje, essa pujança. O que foi que permitiu que ela se tornasse o que se tornou? Uma política forte, desafiadora e comprometida com o comércio internacional. E uma das coisas que chamou muito a atenção nesse processo da China, na tomada de espaço no mundo, foi exatamente a condição de venda logística que eles passaram a oferecer. Eles se propunham a colocar a mercadoria deles num preço determinado no Porto de Santos ou num porto aqui brasileiro, e no mundo inteiro foi assim. Eles se propunham a colocar a mercadoria que estava sendo comprada a preço definido para determinado porto, que era o porto de destino próximo ao comprador. Essa foi uma ideia, um conceito, uma abordagem que fez com que eles crescessem de uma forma extraordinária. Exatamente confirmando o que nós estamos dizendo aqui com relação a esta declaração. Os elementos fundamentais que eu quero abordar de uma forma muito breve, para que você consiga compor essa decisão de qual é a melhor logística, você tem que passar por esses 4 itens. A carga, os modais, entenda modais como meios de transporte: aéreo, rodoviário, marítimo, ferroviário, multimodal. A rota, de onde para onde? Ponto de partida, local de embarque, local de destino. E, por fim, um operador logístico capaz, experiente, profissional. Esses são os principais elementos. Sem delongas, a carga. Essa é a avaliação básica do que nós temos em relação à carga. Os tipos de carga são geral e granel. Você tem que se identificar no processo logístico internacional quem é você, o que você tem a movimentar. Logística não é apenas movimentação, é movimentação, armazenagem e uma série de outros elementos. Mas vamos pontuar de uma forma muito objetiva. A carga que você tem a movimentar, ela se encaixa aonde? Ela é geral ou ela é granel? A carga geral é toda a carga que não é granel. E assim você simplifica a sua vida. O valor da carga geral, ele é variável. Pode ser alto valor, baixo valor. A granel normalmente é baixo. A apresentação, como essa carga se apresenta? Unitizada. O que quer dizer unitizada? Um tambor, uma caixa, um saco, um pallet.
Essas são as condições de unitização. A apresentação da granel é líquida ou sólida. E como ela se movimenta? Como você faz grandes movimentações? Na carga geral, container e carreta. No granel, bulk ou tanque. Os modais, para a carga geral, todos. Para o granel, muito tradicionalmente mar e terra. Dificilmente você tem uma movimentação de material a granel, que tem baixo valor, por meios aéreos, a não ser que seja uma necessidade especial. E os volumes mínimos em que eles se encontram, como nós mostramos, é um tambor, uma caixa, uma bombona, um saco, um pallet, da forma como você melhor acondiciona a sua mercadoria. Já a carga granel, ela fala em isotanque, carreta, vagão. Esses são os elementos que ela utiliza. Nesse contexto, os modais que eu devo considerar nesse processo, entendendo a minha carga, como ela pode ser movimentada, eu considero aqui custos. Isso aqui é uma visão muito ampla. Senhores e senhoras, isso é uma visão muito ampla. Eu queria trazer para vocês apenas essa ideia do impacto do custo. E aí nós temos os modais: ferroviário, rodoviário, marítimo, aéreo. O custo baixo, médio, baixo. Temos aí alguém com o microfone aberto. Por gentileza, mantenha o microfone, por enquanto, fechado. Ao final, nós permitimos aí a participação. Caso contrário, nós temos, infelizmente, no meio da internet, essa situação, não é? Pois bem, falando então do modal do custo, baixo, médio, alto, aéreo, veja, o que eu falo de custos? É básica, estou usando números gerais. Cada carga, cada consideração e cada realidade vai adotar um preço real. Aqui é só para que vocês tenham uma ideia das diferenças entre o ferroviário e o rodoviário. Ferroviário é baixo, mas qual é o problema dele? Não tem em todo lugar. Rodoviário temos para todos os lados e o custo dele é médio em relação à carga, provavelmente. O marítimo, ele é baixo. E o aéreo, altíssimo. O tempo que leva esse transporte, temos aí médio, médio-alto, baixo. O risco, baixo e alto. E as condições. Rede ferroviária disponível, malha viária. Está errado ali, malha vária, mas é viária. Infraestrutura portuária e aeroporto. Esses são os modais que estão às nossas disposições para o trabalho da exportação. A rota. Nós sempre consideramos a rota ser trabalhada. Distâncias curtas, médias, longas. Curtas, médias e longas ali no final, que nós vamos falar da forma geral. Vamos pensar aqui, quando nós temos distâncias curtas, fronteiras terrestres, disponibilidade de tempo média, disponibilidade de custo baixa, volume de carga, médio para alto, custo da carga, baixo e médio. Qual é o modal adequado? Eu vou dizer para você, rodoviário ou ferroviário. Este aqui é um quadro que me mostra, conforme o tamanho, a distância dessa rota, conforme as características de fronteira, tempo, custo e volume, eu vou considerar um desses caminhos. E aí eu tenho a figura do operador logístico. Quem é esse operador logístico? Ele é o prestador de serviços que torna possível a movimentação da carga entre a origem e o destino, garantindo meios e condições adequados à armazenagem e transporte dessa mercadoria, conforme as condições que você combinou com o seu cliente. Isso é fundamental para você. O operador logístico, vamos entender, e isso é uma coisa muito importante. Nós aqui trabalhamos muito forte para atender a necessidade da micro e pequena empresa e das médias empresas. Micro, pequena e média, elas têm uma necessidade, ela tem que buscar a competitividade. Ela, por si, é capaz e deve assumir a responsabilidade de desenvolver a sua competitividade da porteira para dentro. Ela tem que trabalhar muito forte. Tipo de matéria-prima, custo de matéria-prima, custo do processo, todas as variáveis, custos variáveis, custos fixos, tudo isso vai resultar na sua competitividade da porteira para dentro. A partir do momento que você tem que adequar, fazer com que a sua mercadoria passe para a mão do seu cliente, uma série de outros fatores vão acontecer. Dentre esses diversos fatores, um deles é essa movimentação logística. O que você precisa fazer é, da forma como você se concentra e se especializa e se profissionaliza no seu processo fabril, seu processo de produção, da mesma forma, prestadores de serviços especializados vivem dia após dia para melhorar as suas condições, melhorar os seus preços, para que aquilo que ele lhes oferece
seja extremamente benéfico e produza a competitividade necessária ao longo da cadeia. E é isso que um operador logístico faz. Dentro desse contexto, uma vez que nós conhecemos todos esses elementos, nós temos uma decisão logística eficaz, que é, uma vez analisadas todas as variáveis que eu apresentei, elas que compõem esse processo, nós podemos definir a melhor alternativa logística aplicável à nossa necessidade. Com esse caminho, nós temos aqui hoje esse pensamento, soluções para transporte internacional de pequenos volumes e operações simplificadas. Eu comento com os senhores exatamente esse fato. Quando nós olhamos aquilo que eu apresentei, ele é geral. A partir do momento que eu penso na minha carga, e você é uma empresa, uma pequena empresa, uma microempresa de joias, confecções e tantos outros produtos que, para que se deem os primeiros negócios, as primeiras vendas, nós falamos de pequenos volumes. Quando eu falo de uma logística integrada para exportação, muitas vezes assusta o pequeno exportador, porque ele fala, mas o meu volume ele não atinge essa possibilidade. Eu não faço um tambor, um pallet. Eu tenho aqui uma caixa, muitas vezes é moda praia, lingerie, partes e peças. São tantos produtos, e nós vamos ter a Fran agora falando conosco, apresentando todas as experiências que ela tem vivenciado neste ambiente. A solução para o transporte internacional de pequenos volumes e operações simplificadas vem aí e é apresentado a nós pelos Correios, por meio da sua ferramenta chamada Exporta Fácil. Essa ferramenta ela é fundamental para permitir que o pequeno empresário, para que o pequeno negócio comece a desbravar fronteiras, comece a expor o seu produto ao exterior. E dentro desse processo, eu compartilho, inclusive, uma experiência. Alguns anos atrás, quase muitos, eu atendia como consultor de uma determinada região em São Paulo, e dentre os meus clientes, todos eles microempresários, todos eles tinham lá o seu produto, mas um deles chamou muito atenção para mostrar o quanto é possível. Quando o seu produto é bom, quando o seu produto atende os requisitos e tem demanda. Eu atendi uma empresa que era uma microindústria. Era uma garagem. A empresa desse meu cliente era uma garagem e ele fazia anzóis de pesca. E essa empresa, essa microempresa, desenvolveu um anzol para um determinado tipo de peixe, que era um determinado tipo de peixe muito característico da pesca esportiva das costas do Uruguai. Vejam vocês. E aí ele havia recebido o contato deste interessado uruguai e resolveu desenvolver sua exportação. Resumindo a história, foi um sucesso. A microempresa virou uma pequena empresa. Ele ampliou sua área de produção e as primeiras operações dessas exportações se deram pelo Exporta Fácil, porque eram as características necessárias para que ele pudesse concretizar essa necessidade, fazer com que a mercadoria chegasse ao cliente. E foi isso que aconteceu. Pois bem, eu agradeço a atenção até aqui, fiz essas palavras para apresentar a ideia e o conceito de hoje, e passo, sem delongas, exatamente a palavra agora para a Glória. Eu passo direto para a Fran ou volto para você? Passo, então, direto para a Fran, que já foi apresentada aqui pela Glória. E, Fran, por favor, nos mostre toda essa capacidade que os Correios têm, desenvolveu, para atender exatamente esta enormidade de empresários que nós temos no Brasil, que muito precisam do nosso auxílio, orientação e caminhos facilitados para que eles desbravem esse mundo. Está com você, Fran. Ok, muito bom dia, pessoal. Obrigada pela aula, Maurício. Nessa abertura agora, para a gente entender tudo que envolve o processo logístico, não é mesmo? Gostaria de agradecer, primeiramente, à Associação Comercial de São Paulo, parabenizar essa iniciativa de gerar conteúdo de qualidade para os empresários, que é importantíssimo, especialmente nesse momento, um conteúdo de excelente qualidade. Agradecer também o time dos Correios de São Paulo, a Daniela, o Marcelo, que também proporcionaram esse momento aqui com a gente.
E o objetivo desse bate-papo é trazer para vocês como é o Exporta Fácil, como ele funciona, mostrar alguns exemplos, trazer para vocês também um pouquinho sobre como está sendo impactado o processo logístico dos Correios no mundo todo agora em função da pandemia e trazer aí algumas ideias de como identificar possíveis compradores no exterior. Então, a gente vai iniciar esse bate-papo, vou compartilhar a apresentação aqui com vocês. Está aparecendo direitinho? Ok? Também estou aqui confirmando com o Maurício, tá certo. Então, vamos lá. Primeiramente, a gente vai falar sobre o que é o Exporta Fácil. O Exporta Fácil, ele é uma parceria que ocorreu mediante uma ação de governo há 20 anos atrás, então a gente está fazendo aniversário, esse ano completamos 20 anos de solução do Exporta Fácil, e que ela foi criada justamente com o objetivo de facilitar a exportação das micro e das pequenas empresas. Então, ele é uma parceria entre Banco Central, Secretaria de Comércio Exterior, Receita Federal e todos esses outros órgãos anuentes, Anvisa, IBAMA, Ministério da Agricultura, enfim, que dão autorização para a entrada e a saída das mercadorias do país. Então, os Correios têm um centro de tratamento internacional. Nesse centro, a gente tem todos esses órgãos para facilitar esse processo de exportação. Logo, eu vou explicar para vocês com exemplos. A gente tem parceria com 217 destinos. A gente já realizou exportações comerciais para mais de 200. Mais de 400 mil exportações já foram realizadas desde que iniciou o programa e mais de 15 mil empresas já utilizaram. E a gente tem hoje uma abrangência aí de mais de 7 mil agências em todo o país para permitir a exportação dessas micro e pequenas empresas. Como o Maurício mencionou, a gente está falando aqui em micro e pequenas empresas, porque a gente está falando desse universo de exportações aéreas de pequeno volume, né? E que aí tem que avaliar essa questão do custo-benefício dos envios, e também porque das exportações que são cursadas pelo Exporta Fácil, as exportações comerciais, mais de 90% delas são de micro e pequenas empresas. Então, é esse o mercado em que a gente atua, tá? Mas não impede que grandes empresas possam enviar suas amostras, seus documentos, também é possível. Quais são as facilidades do Exporta Fácil? Ele permite exportações de cidades onde não tem a presença física da aduana. Ele também oferece rapidez na preparação da exportação, porque as remessas elas são baseadas em um único formulário e ele pode ser preenchido eletronicamente. Logo mais eu vou mostrar para vocês. E também porque não necessita de despachante aduaneiro, porque os Correios representam um exportador nesse momento durante o processo de desembaraço e de registro da exportação. E essa aqui é a principal solução do Exporta Fácil. Os Correios, nesse momento de desembaraçar a mercadoria e fazer o registro da exportação, fazem isso gratuitamente para o cliente. Então, o cliente não tem o custo do desembaraço e do registro da exportação. Além de toda aquela abrangência que eu comentei com vocês, né? De mais de 200 destinos aí que a gente pode atender. Bom, para explicar como funciona a logística do Exporta Fácil, eu vou dar um exemplo. Vamos simular aqui que eu, Franciele, estou lá no interior de São Paulo e eu tenho uma empresa, a gente mencionou aqui o vestuário, né? De lingeries ou de moda praia. Então, eu estou lá no interior de São Paulo, recebi pelas redes sociais em que eu estou presente, pelo meu e-commerce, ou participei de uma feira no exterior, enfim, qualquer possibilidade que eu tenha tido acesso e contato com clientes no exterior, eu recebi uma demanda. Eu preciso fazer uma venda. O que eu preciso fazer agora? Depois de preparar o produto, eu vou separar a documentação que é necessária e que é muito simples, já vou mostrar para vocês. Vou até uma agência de correios fazer a postagem. Os correios lá daquela cidade vão encaminhar para São Paulo. Em São Paulo, a gente tem esse centro de tratamento internacional, onde acontece o desembaraço e o registro da exportação. Nesse momento em que a encomenda foi liberada, ela vai seguir via transporte aéreo. Indiferente das modalidades, mais rápida ou mais econômica, todos os envios via correios, eles saem do Brasil via transporte aéreo.
Depois disso, ele vai chegar no país de destino e vai passar por uma nova fiscalização aduaneira. E lá pode acontecer a tributação, a necessidade de um processo de desembaraço, ou pode ser liberado sem tributação. E depois disso, o passo final é a entrega até o importador, até o comprador de vocês. Então, nesse ponto aqui, em que esse fluxo demonstra como acontece a exportação via Correios, tem uma informação que ela é muito importante, que a gente tem que deixar o nosso comprador bem ciente. Na exportação via Correios, o Incoterm aplicado, Incoterm é um termo de negociação internacional. É uma sigla, e existem várias, que vai dizer de quem é a responsabilidade, até onde vai a responsabilidade do comprador e do vendedor. Então, no envio via Correios, o Incoterm aplicado é o DAP, Deliver at Place. O que significa? Porta a porta, sem o desembaraço no destino. Então, quando houver uma exportação que vai ser enviada pelo Exporta Fácil, pelo serviço dos Correios, significa que está previsto dentro daquele frete que foi pago, a saída lá da cidade do interior de São Paulo até São Paulo, seja, por exemplo, eu sou natural lá de Getúlio Vargas, que é uma cidade do interior do Rio Grande do Sul. Então, lá também pode acontecer, e nessas mais de 7.000 agências, a saída de lá, da cidade de origem até São Paulo, o desembaraço que vai acontecer em São Paulo, registro da exportação, o envio aéreo até o país de destino, e aí, chegando no país de destino, se houver tributação ou necessidade de desembaraço, a responsabilidade é de quem vai receber a mercadoria. E aí, depois de desembaraçada, os Correios no destino vão fazer a entrega final dessa mercadoria. Só para entender, esse ponto ele é muito importante na negociação, para deixar claro para o seu comprador que lá no destino, se houver tributação, necessidade de um processo de desembaraço, a responsabilidade é dele, do comprador. Fran, permita uma pequena interrupção exatamente nesse tema. Eu estou acompanhando aqui as perguntas, não é, que já vem aparecendo, e veio exatamente esse contexto. Se você puder voltar só um pouquinho na sua tela anterior. Então, nesse processo, entendemos a parte do DAP, muito importante, a sua explanação foi muito boa, que é o Incoterm, que é a responsabilidade da movimentação da carga, para ficar bem simples aqui para o pessoal entender. E é interessante saber o seguinte, veio uma pergunta aqui, mas como se resolve, né, a parte do desembaraço lá na ponta? Então, me permita ter entendido, eu vou compartilhar o meu entendimento e você me confirma se vai ser assim que vai acontecer. Então, a movimentação, ela vai do correio para o parceiro do correio. Vamos dizer que nós estamos mandando mercadoria para a Alemanha, por exemplo, usar um país aí da Europa. A mercadoria vai sair do Brasil, vai sair da cidade interior, será liberada na parte aduaneira no Brasil, resolvido, transpõe a distância até a Alemanha, chega na Alemanha, vai chegar a um ponto de distribuição, que é aquele momento que antecede a entrega ao destinatário. Quando existe a necessidade dessa liberação aduaneira, certamente por conta de ser um processo simplificado, ele também é assim considerado nos destinos, acredito eu. E aí, no caso, o que vai ser necessário, o que vai acontecer é a notificação do destinatário dizendo: sua mercadoria chegou, apresente-se ou providencie, hoje em dia ninguém se apresenta mais para mais nada, né? Mas providencie determinada documentação. Ele providencia, pela via eletrônica, seja como for, e aí então a liberação acontece. Ele certamente receberá por parte desse seu parceiro o boleto ou a guia de pagamento dos impostos relativos a esse procedimento, provavelmente. Seria mais ou menos isso que iria acontecer? Perfeito, Maurício, exatamente. Quando chegar no país de destino, a Alemanha, por sinal, é um dos nossos principais destinos. Depois vou mostrar para vocês quais são os principais destinos que a gente encaminha. O comprador, o importador, a gente chama de destinatário da encomenda, né? Ele vai receber uma notificação com as instruções de como proceder para desembaraçar a mercadoria. Seja somente apresentar o seu documento de identificação, seja necessidade de pagamento, enfim, mas ele vai ser orientado e vai receber a notificação. Podemos seguir? Ok.
Sobre a documentação necessária, eu queria mostrar para vocês aqui o quanto é simples preparar a documentação para exportação via Correios, tá? A gente vai precisar emitir uma nota fiscal. A nota fiscal de exportação, ela é um pouquinho diferente da nota fiscal nacional, que muda é o CFOP, que é o Código da Natureza da Operação. Então, quando a gente faz uma exportação de produção própria, a gente vai ter o CFOP 7101. Se a gente faz uma exportação de uma mercadoria que é revenda, é o 7102. Se a gente está enviando uma amostra, 7949. Então, o que vai mudar na nota fiscal vai ser o Código da Natureza da Operação. Emitindo a nota fiscal, a gente vai preparar o conhecimento de embarque, que é o formulário de postagem dos Correios. O conhecimento de embarque a gente chama de AWB, Airway Bill, é a sigla desse formulário. O conhecimento de embarque, ele vai ser preenchido com base nas informações da nota fiscal e ele pode ser preenchido eletronicamente no nosso próprio site ou na agência no momento que for realizar a postagem. E também é necessária a fatura comercial. A fatura comercial, ela é a Commercial Invoice, um equivalente à nota fiscal do exterior. Ela diz a mesma coisa, quem está comprando, quem está vendendo, que mercadoria, qual o valor, só que ela diz na língua e na moeda do país de destino. Então, a nota fiscal vale para a circulação nacional da mercadoria e a fatura comercial vale para a circulação internacional da mercadoria. Então, esses são os 3 documentos básicos para exportação via Correios. A gente pode perceber a necessidade, por exemplo, de o importador solicitar um certificado de origem. Certificado de origem é um documento que comprova que a mercadoria foi produzida aqui no Brasil para fins de se beneficiar dentro de um acordo comercial, enfim, de vantagens de liberação ou tributárias lá no destino. Os Correios não emitem o certificado de origem, mas uma vez emitido, os Correios anexam junto com a documentação para apresentar e a Associação Comercial aqui de São Paulo emite o certificado de origem. Então, e na maioria das associações comerciais e federações de indústria e comércio também é possível emitir o certificado de origem. Aqui nessa tabela, eu trago para vocês as modalidades dos serviços que a gente tem disponíveis para exportação. A gente tem 4 modalidades, a Premium, Expresso, Standard e Econômica. Quando a gente fala de mercadorias, a gente chama de exporta fácil, e quando a gente fala de envio de documentos, documento internacional. Então, aqui a gente vai ter modalidades que vão ter diferenças com relação ao prazo de entrega, ao valor, a qualidade da informação, se vai ter rastreamento ponta a ponta ou não. A gente aceita pacotes de até 30 quilos para envio de mercadorias, mas não significa que a exportação tem que ter somente 30 quilos, tá? Significa que cada pacote da exportação, então pode ter uma exportação com vários volumes, né? Cada pacote não pode ultrapassar 30 quilos. Dá um exemplo recente para vocês, a gente realizou uma exportação de 21 caixas de lingeries para a Itália. Então, o que significa isso? O exportador avaliou o custo-benefício de fracionar esse envio para fazer o envio via Correios e encaminhou essa exportação que tinha 21 volumes e que cada volume não ultrapassava 30 quilos. Então, só para deixar claro que a limitação do peso é por pacote e não do volume da exportação completa. Aqui eu trago para vocês como utilizar o Exporta Fácil dos Correios, onde buscar informação. Lá na nossa página, correios.com.br, em enviar e receber, a gente tem um hot site, um espaço especial de exportação. Quando você clicar em exportação, você vai ter as informações sobre os serviços, as ferramentas. E também a gente preparou, e eu convido vocês a acessarem e baixarem, a gente preparou um e-book sobre exportação. Esse e-book que tem essa carinha aqui da caixa amarela, ele fala sobre como preparar a exportação, quais os serviços, tira aí todas as dúvidas dentro disso que a gente está falando hoje nesse bate-papo. Tá? Além disso, a gente tem um ambiente onde é possível preparar a exportação, gerar aquele conhecimento de embarque que a gente comentou antes. Aqui nessa ferramenta é possível simular os preços e os prazos para escolher qual é o que se adequa melhor, qual é a opção de frete que é mais adequada para o seu envio. É possível verificar as proibições e restrições, posso enviar meu produto através dos correios ou não.
Existe uma ferramenta também para consultar as proibições lá do destino. É possível verificar em quais agências postar, enfim, tem uma série de ferramentas e vocês podem verificar no nosso próprio site. Vocês podem reparar aqui nessa imagem, nesse print que eu recortei, que tem um aviso aqui, falando que em decorrência dessas medidas que estão acontecendo para combater a disseminação do coronavírus, existem algumas restrições de postagens para determinados países. Então, aqui, nessa ferramenta, é possível consultar como está a situação. Essa situação ela é muito dinâmica, ela muda muito rapidamente. Então, por isso eu quis trazer aqui a informação para mostrar para vocês onde pode buscar a informação de como está a situação dos envios para os países. A gente teve, por exemplo, essa semana, uma abertura muito importante que foi a retomada do envio para os Estados Unidos, que estava suspenso até a semana passada. Então, é importante para que vocês conheçam onde podem buscar essa informação, né? A gente tem restrições em função de diversas medidas, por exemplo, suspensão ou restrição de rotas aéreas, fechamento de fronteira dos próprios países, ou decisões dos próprios países de fechamento das suas atividades. Então, isso impacta e vai mudando de uma forma muito dinâmica e na nossa página é possível conferir. Para trazer aqui para vocês, a título de curiosidade, eu selecionei aqui os principais destinos em que a gente encaminha envios via Exporta Fácil. O principal é os Estados Unidos, então que bom que a gente está retomando, né, essa possibilidade. Portugal, Japão, Reino Unido, Canadá, França. Vejam que aqui a gente tem os principais, mas é possível a gente encaminhar para mais de 200 destinos. Tá? E os principais produtos que a gente costuma encaminhar em exportações cursadas pelo Exporta Fácil são artefatos de joalheria, bijuteria, joias, instrumentos médicos, obras de couro, material elétrico, vestuário e seus acessórios. Aqui a gente entra em moda praia, lingeries, fitness, ferramentas, cosméticos, instrumentos musicais, enfim, uma infinidade de produtos sim, que é possível encaminhar a exportação via correios. Nesse momento eu queria trazer para vocês também compartilhar algo que nos traz muita alegria, digo como brasileiros, que é a solução do Exporta Fácil. Ela é pioneira, ela foi criada aqui no Brasil. E ela é uma solução que ela foi recomendada pela UPU, que é a União Postal Universal, que é esse órgão que agrega todos os correios do mundo todo. Ela foi recomendada pela UPU para que os demais países adotassem como solução para apoiar a exportação das micro e das pequenas empresas dos seus países. Então, a gente já tem Exporta Fácil no Uruguai, no Peru, Equador, Colômbia, uma solução similar à nossa, né? Dentro, claro, da legislação e do modelo de cada país, e a recomendação para que todos os países aí que são conveniados à UPU que adotem esse modelo. É uma solução que está fazendo 20 anos agora, e uma solução nossa aqui do Brasil. Prosseguindo, a gente tinha combinado também de trazer umas ideias aqui para vocês de onde encontrar informação sobre possíveis compradores. É uma ideia inicial aqui, que pode depois, o professor Maurício pode trazer para nós também aí mais algumas ideias, para instigar vocês a buscarem aí onde tem as informações sobre comércio exterior, a gente se informar e procurar se preparar para ganhar o mundo. Aí. Esse aqui é o mapa de oportunidades da Apex. A Apex é a agência de promoção ao comércio exterior. Na Apex tem um mapa onde a gente pode identificar por produto, por setor ou por país, de acordo com o nosso código do produto, né? SH é o sistema harmonizado, é um código de 6 dígitos que ele é o início da NCM. Ele vai estar lá na nota fiscal, então vocês vão identificar rapidinho qual é o código do produto de vocês. E aí também por setor é possível de uma forma mais genérica identificar. Aí vocês vão ver quais os principais mercados que estão comprando o meu produto, quem são os principais concorrentes do meu produto no exterior. Essa é a opção que o portal da Apex traz para visualizar as oportunidades. A gente tem outro site também, que é o Invest Export Brasil.
Nesse site a gente tem muita informação sobre comércio exterior. A gente tem tutoriais, estudos de mercado, como fazer exportação passo a passo. E, além disso, tem uma ferramenta que é encontrar compradores. Você vai selecionar, por exemplo, uma categoria e vai identificar aqui, por exemplo, no artesanato. Tem mais de 1000 empresas que foram cadastradas com interesse nos produtos brasileiros. E aí, quando você abrir essa página aqui, você vai identificar o nome da empresa, quem é o contato, telefone, site. Então, é possível, por exemplo, fazer um contato inicial, enviar um catálogo, trocar e-mail. Então, aqui tem uma boa opção para a gente iniciar aqui a visualização de possíveis compradores no exterior. Ok? Para finalizar, agradecendo novamente a oportunidade, a possibilidade desse bate-papo, eu deixo aqui os nossos contatos. A gente tem no Brasil todo um profissional que chama consultor de comércio exterior. São colegas que estão preparados para dar todo o suporte para as empresas que têm interesse em exportar, para ajudar a escolher o melhor serviço, preparar a documentação, enfim, eles estão preparados aí para dar todo o suporte e o apoio para vocês. Em todo o Brasil, aqui em São Paulo a gente tem alguns colegas, como a Daniela, que a gente mencionou, e vocês entrando em contato pela central de atendimento vão ser direcionados para os consultores, especialmente das suas regiões. Eu sei que tem participantes aqui de todo o Brasil, né? Então, a possibilidade de direcionar diretamente para o consultor daquela região. Além disso, os Correios também estão criando conteúdo e eles idealizaram agora recentemente o programa Aproxime para apoiar as micro e pequenas empresas no e-commerce. Eu convido vocês a conhecerem o hot site do Aproxime. Nas nossas redes sociais e também no nosso canal no YouTube, a gente tem diversos conteúdos sobre logística reversa, coleta, sobre as soluções dos Correios. Então, lá vocês vão encontrar também bastante conteúdo e eu convido vocês para conferirem, certo? Muito obrigada e os Correios estão aí à disposição para apoiar vocês aí a ganhar os mercados e fazer essas vendas internacionais. Obrigada, muito obrigada, Fran, pela explanação. Maurício, eu gostaria de chamar você agora para intermediar as respostas, as perguntas e respostas que foram feitas na ficha de inscrição e durante o chat, na sua apresentação e na apresentação da Fran. Vamos lá? Obrigada. Perfeito, vamos sim. Pois é, Fran, parabéns pela apresentação, muito objetiva, muito direta, mostrou realmente todo o potencial. A quantidade de perguntas que nós recebemos aqui, gente, foram muitas. Então, muitas delas eu já identifiquei, já vi que nós já respondemos ao longo da apresentação da Fran. Conforme ela foi desenvolvendo, algumas perguntas, peso máximo, volume, ela já apresentou e mostrou onde estão as respostas. Então, considerando o volume de perguntas, nós vamos passar essas que ela já abordou e vamos também, não é? Mais uma vez depois, Fran, deixe pronto aí para a gente trazer de volta ao final aquele site, aquele print de tela que você colocou, onde estão todas as informações a respeito do Exporta Fácil, condições e detalhes, que essas foram as principais perguntas que nós recebemos, tá bem? E aí, abordando então inicialmente aquelas que foram feitas na inscrição, e nós sempre gostamos de atender inicialmente aqueles que já anteciparam suas perguntas, e aí nós recebemos aqui. Eu vou falar das nossas questões, daquilo que nós recebemos. Algumas delas estão já envolvidas com as perguntas feitas agora no nosso chat, mas um deles começa assim. Ele fala a respeito de que nós temos abordado muito objetivamente o desenvolvimento de exportações de bens, de produtos. E temos falado, e ele questiona a respeito de serviços. Então, eu quero só deixar essa resposta para a Ivone Malaquias, da The Diaper, que a exportação de serviços, ela envolve uma abordagem muito mais relacionada à internacionalização dos seus negócios. Esse tema nós ainda não abordamos, de fato, então vai ficar anotado, Ivone, para que nós apresentemos soluções para exportação de serviços, porque a exportação de serviços vai aumentar e vai aumentar muito no Brasil e no mundo, e já existe um sistema, da mesma forma que existe o Siscomex para o acompanhamento e desenvolvimento de operações de exportação de mercadorias,
Existe o Ciscoserve, que é o Sistema de Acompanhamento e Desenvolvimento de Exportações de Serviços. Mas, exatamente por conta da característica, nós vamos mostrar para você como funciona. Então, a Glória já está tomando nota que nós vamos trazer esse tema em um webinar especial sobre exportação de serviços. Pois bem, e aí, Fran, várias perguntas que vieram a respeito do transporte, já estava aqui na inscrição e tem um monte no chat. A operação com mercadorias congeladas, produtos alimentícios, mercadoria que tem validade, que é perecível. Muitas perguntas vieram nesse sentido. Como tratamos, então, esse tipo de operação? Congelados, perecíveis e outras coisas. Tá ótimo. Muito obrigada pela pergunta. Com relação às restrições que a gente tem para envios, a gente tem um espaço especial na nossa página dos Correios que trata das proibições e restrições de postagem. Lá vocês vão encontrar todas as informações, mas assim, passar uma visão geral. A gente não transporta corrosivos, explosivos, inflamáveis, a gente não transporta nada que demande temperatura controlada, que seja perecível. Tá? A gente tem algumas restrições, por exemplo, com relação ao envio de líquidos. Líquidos é possível enviar, porém, somente se não for perigoso para clientes que têm uma relação comercial conosco, né, que tem um contrato e tem que atender uma série de documentos que precisam ser acompanhados em função de algumas restrições que a gente tem no transporte aéreo para envio de líquidos. Então, aqui na nossa página, vocês podem ver aqui que existe dentro da própria cotação e na página de um modo geral, é possível encontrar facilmente as proibições e restrições de postagem. É nesse ambiente que a gente vai verificar o que pode e o que não pode ser enviado via Correios. Muito bem. Lucas, eu peço a sua gentileza para que você coloque no chat aquele link, o endereço do website onde estão essas informações. Assim o pessoal já faz um Ctrl+C e um Ctrl+V para já se acelerar nesse processo, tá bem? Excelente, Maurício. Boa, né? Que assim, esses 113 pessoas que nos acompanham nesse momento já podem, nesse momento, clicar e ir direto para o assunto. Tá bem, Lucas? Obrigado. Uma outra pergunta que veio assim em algumas sequências fala a respeito do processo de desembaraço aduaneiro, tanto no Brasil como no exterior. E uma pergunta que é interessante e veio aqui, que é querendo saber se é necessário a empresa que vai exportar pelo Exporta Fácil, se ela tem que ter registro no radar. Ah, ótima pergunta. Não é necessário. Os Correios representam o cliente nesse momento da exportação, então o cliente não precisa ter a habilitação para acessar o Siscomex, que é o radar. E exatamente mas uma facilidade, porque custa e é burocrático. Exatamente. Por conta do fato de ser uma operação simplificada, e exatamente a Secretaria de Receita Federal, ela identificou, criou e autorizou tais operações com uma série de facilidades, exatamente visando promover o acesso da exportação para o micro e pequeno empresário. Não que ter o seu registro em radar seja algo complicado. Nos nossos dias, não é mais. Uma micro, pequena empresa que esteja devidamente estabelecida, nos primeiros dias de vida, o seu contador, por meio eletrônico, ele consegue cadastrar você para ter o seu radar, um radar simplificado, limitado a importações de até $50 mil a cada 6 meses e exportações com um volume bem maior. Mas é sempre bom saber, porque é uma coisa a menos que você precisa se preocupar, que você precisa buscar neste processo. E uma das questões que apareceu também, falou a respeito de volumes. E você mencionou, uma das pessoas participantes, ela disse, mas a caixa é tão pequena. Aí você já esclareceu na sua apresentação que é a composição de volumes, não é só uma caixinha. Mas ela faz referência à dimensão do material que ela tem a enviar, que é de 1,75 m, ou 175 centímetros. Ela de comprimento, deve ser provavelmente rolos de tecido ou algo semelhante. Isso é bem parecido com o que eu já trabalhei na vida. Então, por favor, Fran, esclareça para a gente.
Certo, da sua experiência, né, Maurício, com os têxteis. Exatamente. Por se tratar de o transporte aéreo de pequenos volumes, a gente tem restrições com relação às dimensões. Para verificar as restrições, a gente tem uma ferramenta também lá no ambiente de exportação que chama fichário de países. O fichário de países, ele é uma ferramenta que ela diz todos os países que existem, todos os destinos que existem, se os Correios prestam ou não serviço para aqueles destinos, quais dos serviços que os Correios têm que são prestados para aquele destino, se é possível, por exemplo, contratar, a gente acabou não falando aqui, mas já vou aproveitar para mencionar, os Correios eles têm uma indenização automática por volume, dependendo do serviço, e a gente tem também a possibilidade de contratação de uma indenização adicional ao custo de um percentual do valor declarado, né? E aí, também nessa ferramenta do fichário de países, é possível verificar até qual limite que eu posso declarar de valor e contratar a indenização adicional. E também nessa ferramenta a gente tem para cada serviço qual que é o limite de dimensão. Tem serviços que admitem um limite maior e outros admitem um limite menor. E realmente, infelizmente, dado a natureza desse envio, supera o limite. E a gente não tem a possibilidade de encaminhar. Maravilha, muito bem, muito bem. Temos mais aqui, óbvio. E aí uma pergunta interessante a respeito do modal que os Correios utilizam. E ele pergunta se é só com o aéreo que os Correios operam. Sim. Boa pergunta. Aproveitando até para reforçar algo que eu acabei não mencionando na minha apresentação, lembrei agora. Os Correios na exportação encaminham todos os envios pelo transporte aéreo. Então, sempre vai ser aéreo, independente se é o envio econômico ou se é o envio expresso. Tá? Lá no exterior, dentro da plataforma logística do que a gente estava comentando aqui, que é o Exporta Fácil, a gente tem 3 serviços que são operados lá no exterior por Correios, no país de destino, e um serviço que é operado por um operador contratado. Então, o serviço premium, ele é um serviço que ele é operado por um operador contratado no destino, que é ele que vai fazer a entrega final, é aéreo também, com uma velocidade maior do que os demais serviços, e aí esse envio ele está disponível para as principais cidades aí de mais de 200 países. Então, o serviço premium, ele foi um dos serviços que foi menos afetado em função de ser um operador contratado lá no destino, porém, ele está disponível somente para as principais cidades. Então, precisa verificar se a cidade onde você deseja encaminhar tem disponibilidade para esse serviço. Para os demais serviços, o econômico, o standard e o expresso, quem faz a operação de entrega lá no exterior são os operadores postais no destino. Então, é o correio do destino que vai fazer a entrega final. De qualquer forma, para ambos, vale aquilo que a gente comentou, o Incoterm ao DAP, né, porta a porta, sem desembaraço lá fora. Exato. E essa questão foi também levantada em algumas perguntas. Como você já havia esclarecido o que é o DAP, tá definido. Alguns aqui perguntam se não pode trocar para CPT ou algo assim, se acontece isso ou aquilo. Não, você já tem um padrão prévio formatado, já a concordância dos seus parceiros internacionais. Né? Muito bom. Sim. Aí, seguindo, mais uma pergunta interessante. Ele fala a respeito da emissão de documentação, porque como a composição da carga são vários volumes, ele pergunta se ele tem que fazer uma nota fiscal para cada volume, e uma invoice para cada volume, ou se basta uma nota e uma invoice para todo o embarque. Não é necessário emitir uma nota para cada volume, mas se o cliente entender que quer fazer dessa forma, também pode. Mas aí ele vai ter várias operações, não seria assim? Exatamente. Cada nota fiscal, cada invoice é uma operação de comércio exterior, né? Uma operação de exportação. Então, é melhor fazer uma unificação. E aí, me permita essa intromissão, quando você tem vários volumes no mesmo embarque, nas operações de comércio exterior, existe um outro documento, isso nas operações convencionais, que é o chamado packing list ou lista de embarque, ou lista de embalagens. É o conhecido romaneio de carga que você muitas vezes faz. Então, essa informação, como você vai usar menos documentos, traga essa informação para dentro da sua
commercial invoice, da sua fatura comercial ou da sua nota fiscal, dizendo lá, esse embarque é composto de 10 caixas, 10 sacos, 10 bolsas ou 10 rolos, conforme a limitação que nós já falamos, não é? Muito bem. Seguindo... Maurício, pois não? Só para complementar a sua colocação, exatamente, quando a gente fala de mais de um volume, o packing list vai ajudar o desembaraço, a fiscalização aduaneira a entender também o volume, né, todo o volume dessa remessa, e nos Correios é possível emitir no momento da postagem o packing list. Ele já vai, se for possível preparar antes e demonstrar na commercial invoice, importante também, na fatura, né, simplifica, mas se for necessário, é possível emitir o packing list ali no momento do registro do envio na agência, que ele já vai trazer quais são os volumes e qual é o código de rastreamento de cada volume. Maravilha. Nós tivemos também alguns comentários a respeito de procedimentos específicos aduaneiros. Então, só respondendo a todos vocês que fizeram essas perguntas a respeito do DUE e outras características, a operação do Exporta Fácil, e a Fran vai confirmar, a operação do Exporta Fácil é uma operação simplificada. Então, as características que você vivencia numa operação convencional, elas são reduzidas a termo por conta deste modelo específico de operação. Então, a Receita Federal tem uma abordagem diferenciada para esse procedimento. Então, muitos dos elementos condicionantes da sua operação, seja de mercadoria adquirida de terceiros, isso não entra nesse processo. Aqui o que existe é a figura do exportador, seja a origem do produto, ele vai ter que ter uma nota fiscal. Então, para os Correios, é importante que você apresente a sua mercadoria com uma nota fiscal de sua parte. Seja você uma comercial exportadora, um interveniente, qualquer que seja a condição, você se apresentará como embarcador da carga e, para tanto, você demonstra a sua propriedade sobre ela com a sua nota fiscal. E aí, todos os demais procedimentos são simplificados. Então, não se preocupe com essas condições extraordinárias do procedimento convencional. No Exporta Fácil, como diz o nome, é tudo mais fácil. Ó, vou cobrar por merchandising aqui, hein? Pois bem. Maurício, maravilha. Muito bom. Só para complementar, a gente falou de registro da exportação, eu não entrei no detalhe de qual é o registro, né? Mas nós emitimos a ADUI. E aí, o cliente vai poder verificar o número da DUI, a verbação da exportação lá na consulta da própria nota fiscal. Maravilha. Pois bem, uma pergunta pediu para que você repetisse quais são os outros países da América Latina que seguiram os passos do Brasil nesse modelo criado aqui pelos Correios. Foram, por favor, Fran? Eu repito, claro, Uruguai, Peru, Equador e Colômbia. Se vocês acessarem a página de Correios desses países, vocês vão encontrar lá com logos diferentes da nossa e o termo Exporta Fácil, Exporte Fácil, dependendo de cada país apresentando essa solução. Muito bom. Outra pergunta bem interessante. Todas as agências do Correio estão aptas a operar o Exporta Fácil? Sim. Todas as agências estão aptas. São mais de 7.000 aí em todo o Brasil. Então, eu posso exportar lá da minha cidadezinha que mencionei para vocês, né? De Getúlio Vargas, de qualquer cidade aí do interior do Brasil. São as mais de 7.000 agências. Maravilha. E veio também uma pergunta agora, perguntando do idioma da Commercial Invoice. Perguntando se de fato é necessário colocar no idioma do destino. Eu vou, antes da Fran falar, eu vou dar a minha opinião. Todo documento internacional, uma vez que chegue, coloque-se no lugar contrário. Imagine se você fez uma compra de uma mercadoria da China, muita gente tem feito isso, nós não vamos falar sobre isso aqui, então não faça perguntas sobre isso. E aí vai chegar aqui a mercadoria da China e vem um documento, e a Receita Federal é quem vai olhar essa mercadoria. Ela vai olhar a caixinha com alguma coisa dentro, e o documento que acompanha está em chinês. Aí o que a nossa Receita Federal vai fazer? Vai olhar o que é isso, do que se trata. Como é que eu aplico normas aduaneiras, que imposto de importação é isso. Então, nós sempre orientamos que esse documento em especial, a fatura comercial, ela deve ser elaborada na língua de destino do país ou em inglês,
que é uma língua universal nesse processo aduaneiro, para que as autoridades aduaneiras apliquem a norma correta àquela mercadoria e você não tenha problemas no processo. Porque nós já abordamos aqui, Fran, nós já apresentamos, na verdade vai ser muito mais detalhado no nosso EAD, Glória Kang à frente desse grande esforço, um grande EAD, para que você tenha acesso a todas as ferramentas fundamentais para a sua operação de exportação. E lá nós mencionamos exatamente isso. Não preocupe-se apenas com a aduana brasileira para a saída da mercadoria, mas pense também no seu cliente, pense na aduana de destino da mercadoria. Faça tudo o possível para facilitar o processo. Então, essa é a minha opinião a respeito disso. Então, eu recomendo que sim, seja elaborado esse documento na língua de destino ou em inglês. Se for aqui na nossa região, espanhol vai muito bem. Fran, por favor, complemente o pensamento. Maurício, assina embaixo. Oh, tá, estamos alinhados. Exatamente, isso mesmo. Maravilha. Em inglês ou na língua do destino, né? Assim, no mínimo, para facilitar o desembaraço aduaneiro lá no exterior. Essa é a visão de ter um entendimento de como vai ser avaliar um documento em que não se conhece a língua, por exemplo, né? Então, por isso é importante que ele esteja em inglês ou na língua do destino, tá? Perfeito. Perfeito. Concordo muito bom. Totalmente. É isso aí. E aí veio uma pergunta sobre a classificação, o código da operação da nota fiscal. E aí a Fran havia mencionado 7101, 7102, Por favor, Fran, repita com as suas características. Posso, claro, com certeza. Então, quando a gente vai realizar uma venda de uma produção própria, o CFOP vai ser o 7101. Se for uma revenda ao exterior, vai ser uma venda de produtos de terceiros, né? Vai ser o 7102. E quando for o envio de uma amostra, o brinde 7949. Perfeito. Está restrito a essas 3 operações ou é aberto às outras possibilidades também? Essas aqui, são no as caso, mais comuns. Essas são as mais comuns. Mas se aparecer para você uma 7501, que eu não sei o que eu vou precisar verificar isso. Mas se for um caso em específico, por favor, as perguntas que tiveram casos específicos, selecionem, nos encaminhem, que a gente vai ter o prazer de responder todas. Maravilha. E a última pergunta que eu tenho aqui nessa sequência, que já não tenha sido respondida, é: onde faço a cotação do serviço? Para saber especificamente preço. Aquele site é suficiente? Boa pergunta. Eu vou compartilhar a tela de novo só para mostrar para vocês, tá bem? Aqui. Nesse ambiente onde a gente tem a possibilidade da pré-postagem, esse link, o Gustavo ou o Lucas, de repente, se quiserem colocar no chat, esse link que está aparecendo aqui embaixo é o link para fazer a cotação. Ele simula os preços e os prazos. Então, você vai colocar lá qual é a sua cidade de origem, o peso dessa mercadoria, do pacote, vai cotar por volume, né? O peso daquele pacote, as dimensões e para qual destino você pretende enviar, qual é a cidade e o país. Aí você clica aqui em simular, vai aparecer quais os serviços que estão disponíveis dentro das características que você colocou e vai aparecer ali o preço e um prazo estimado. Ótimo, chegou mais uma aqui bem interessante. Nós já vimos e acabamos de falar, vamos falar de classificação fiscal de produto. Classificação fiscal de produto, também conhecido aqui no Mercosul como NCM, Nomenclatura Comum do Mercosul. Neste processo de classificação, tudo está elaborado desde o final da Segunda Guerra Mundial. Existiu um esforço enorme no mundo para alinhar as informações a respeito da identificação de produtos. E aqui a pergunta que nos chegou foi: se o meu cliente pede para eu colocar uma classificação, um NCM diferente do que eu uso no Brasil, posso atender? Aí, permita, Fran, que eu vou entrar exatamente nas orientações que nos dizem respeito, que é a questão desse andamento aduaneiro, a segurança das operações. Se você adotar, verifique o seguinte: muitas vezes o NCM, da forma como nós vemos, o NCM ele tem 8 dígitos. Outros países chegam a ter 10 dígitos de detalhamento. Outros têm meramente 6 dígitos. E a sua mercadoria, então, você só tem que avaliar
os primeiros 6 dígitos são semelhantes ou muito próximos, não há problema nesse contexto. Agora, se os 5, vamos dizer, se os 4 primeiros dígitos estão diferentes, vamos ter sim um problema muito sério. Por quê? Na hora que a sua mercadoria sai do Brasil, ela vai ser verificada, porque você está declarando que determinado bem, que aqui no Brasil é reconhecido com aquela classificação, ele então atende aqueles requisitos. E você manda a mercadoria, o seu documento fiscal, a sua commercial invoice, ela está declarando um outro número. Você já corre riscos de liberação na exportação. E os Correios vão estar à frente desse processo, ele vai ter que te avisar, ó, a aduana está pedindo para você corrigir a classificação. E do outro lado, lá na ponta, na chegada, existe um entendimento muito claro por conta das aduanas do mundo, existe uma organização mundial de aduanas que provê orientações para as boas práticas. Então, dependendo da mercadoria, do valor, os riscos são muito grandes de você ter a mercadoria retida, revisitada, reverificada e aplica, além do imposto de importação, uma multa severa pela tentativa lá de classificação em um ponto que, por alguma razão, e eu compartilho com vocês, a única razão pela qual isso se faz é pelas tentativas de mudar o imposto de importação aplicado àquele produto. Então, muita cautela nesse processo. São as situações que, aqui no Brasil, quando a mercadoria vem no Brasil e está classificada errado, normalmente já levanta suspeita de fraude. E as consequências são, nas melhores das hipóteses, a perda da mercadoria. Então, muita cautela nesse processo. Fran, o que você acha a respeito disso? Acho que você deu mais uma aula. Obrigado. Maravilha, é isso. É uma responsabilidade grande, né? Então tem que se observar, não é simples assim fazer essa troca. Já que eu estou com a palavra aqui, eu esqueci de mencionar uma informação que eu acho que ela é relevante aqui. Se vocês me permitem, só vou comentar agora no final, que os Correios dispõem de uma ferramenta para integração da loja virtual, na exportação também. Então, você consegue fechar a venda com o preço da cotação dos Correios. Para isso, o cliente que tem relacionamento comercial com a gente, né, de contrato, ele vai fazer a solicitação para o seu gestor do contrato, né, para o gerente lá da sua conta. Então, só para mencionar que existe essa possibilidade também de fazer diretamente a venda pelo seu site, pelo e-commerce. Okay? Maravilha. Obrigada. Muito bom. Bom, estamos aqui no nosso tempo regulamentar previamente acordado. Mas nos chegou aqui. Então, as demais perguntas, gente, nós vamos garantir, a equipe da São Paulo Chamber of Commerce vai garantir que você receberá, sim, a informação, a resposta a respeito dessa sua questão, que vai ficar sem respondermos agora. E entrou uma que eu vou deixar como última pergunta, Fran, que é exatamente um pedido para que comentemos a respeito, em termos gerais, os prazos logísticos dessas exportações, tanto em tempos normais como em tempos de pandemia. Sim. Vou colocar de uma forma mais geral, assim, para os principais destinos, porque isso pode variar bastante, né? Depende de como é a estrutura logística de cada país. Como eu mencionei para vocês, os operadores postais nos destinos que realizam essas entregas. Mas a gente vai ter aí para o serviço premium de 3 a 5 dias úteis, expresso 7 a 10, 12 dias úteis. No standard, a gente vai ter até aí 15, 20 dias úteis. E aí o econômico pode ultrapassar até 30, dependendo do destino. Mas é para ter uma ideia dessa média para esses principais destinos em que a gente opera os serviços, né? Dentro daquilo que eu trouxe lá na apresentação, né? Que aqueles países lá representam em mais de 80% do volume das nossas remessas. Maravilha. Fran, foi muito legal compartilhar essa tela com você. Muito jóia as informações. A ferramenta ela é fantástica. Ela, de fato, é uma ferramenta para ajudar o micro e pequeno empresário a avançar nessas condições. As exportações, elas têm suas características. A São Paulo Chamber of Commerce está à sua disposição para ajudá-lo nos outros processos, que é encontrar o seu cliente, conquistar o seu cliente e começar o seu negócio internacional. E, para tanto, os Correios oferecem o Exporta Fácil para que você vença
a parte logística. Muito obrigado. Glória, devolvo agora com você a palavra para os encerramentos. Maurício, Fran, muitíssimo obrigada. Eu estou acompanhando aqui os comentários e a adesão da live, ela foi muito boa, sinal de que o tema é interessante e eu acredito que tenha levado muito esclarecimento para os participantes. Então, novamente, eu queria agradecer muito a participação de todos vocês. A gente não consegue responder realmente todos, porque o tempo vai passando e a gente precisa finalizar a live. Mas eu gostaria de agradecer as perguntas que vocês fizeram nas fichas de inscrição, aqui no chat, e a gente volta, então, com vocês novamente na semana que vem. Muitíssimo obrigada e um excelente final de semana. Obrigada. Obrigada.